Boa tarde, sétima série. Hoje vocês vão entender um pouquinho mais do porquê. Ontem nós trabalhamos verbos e precisamente, mais especificamente, o modo indicativo, né? Vocês vão entender mais à frente o porquê nós vimos verbos antes de vermos o gênero ao qual nós veremos agora. O gênero, como você pode ver aí, é o gênero estatuto, tá? Note já que a palavra estatuto ela está dentro de um pergaminho, né, que está sendo desenrolado, e isso já tem uma referência clara a esse gênero textual e ao que ele representa e ao que ele significa. Lembre-se aí de coisas que são escritas em pergaminhos e aí você já vai fazer uma associação. Caso você consiga fazer essa associação, depois você me diz, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que é esse gênero estatuto e como ele é, quais são as suas características, como ele é feito, como ele é desenvolvido e principalmente para o que ele serve. Como eu gosto sempre de enfatizar, é muito importante que você saiba a aplicabilidade do gênero e daquilo que você estuda na sua vida, né? Para que você saiba que aquilo que você estuda tem valor e algum dia você irá utilizar. Então vamos lá. O que é o estatuto? Eu peguei no Google aqui, né, no dicionário, para que você veja a tradução específica, ou melhor dizendo, o conceito específico do que é estatuto, tá? A palavra estatuto ela é um substantivo masculino, como você pode ver, e ela é regulamento ou conjunto de regras de organização e funcionamento de uma coletividade. Mais uma vez, o que é o estatuto? É o regulamento ou conjunto de regras de organização e funcionamento de uma coletividade, instituição, órgão, estabelecimento, empresa pública ou privada, etc. O segundo ponto aqui, que é um termo jurídico para a palavrinha estatuto, significa lei ou conjunto, né, conjunto mais de um, de leis que disciplinam as relações jurídicas que possam incidir sobre as pessoas ou coisas. Então, note que o estatuto ele é uma série de regras, né, que servem para quê? Para organizar, para que haja um funcionamento da coletividade. E o que é a coletividade? A sociedade. A nossa sociedade ela é toda organizada de forma que possa ser funcional e que possa ter estabelecido regra, disciplina e ordem, né? Pelo menos é isso que a gente espera. Se bem que no Brasil é um pouco complicado, né? Mas isso não vem ao caso. Nós estamos vendo aqui a questão do estatuto, não do funcionamento do Brasil, que é um pouco complicado. Então coloque na sua cabecinha, estatuto o que é? Conjunto de regras de organização e funcionamento de uma coletividade. É legal até, caso você queira, não é obrigatório, tá? Anotar isso aqui para você lembrar. O que é estatuto? E aí você já anota no cantinho do caderno para lembrar. Esse trechinho bem aqui que eu estou acabando de circular. Conjunto de regras de organização e funcionamento de uma coletividade. Isso aqui dá até para memorizar, para ter na ponta da língua sempre, ok? Continuando aqui, eu tenho aqui uma outra explicação do que é estatuto, só que é um pouco grande, né? Como você pode ver, é bem mais legal essa anterior aqui, que explica já o que é conjunto de regras de organização e funcionamento de uma coletividade. Então vamos só pontuar algumas coisas aqui. Por quê? Porque o estatuto ele é um conjunto de regras. E esse conjunto de regras ele precisa ser escrito. Como é que ele é escrito? Né? Como é que é a forma desse texto? Por exemplo, se eu peço para você escrever um resumo, você sabe que ele tem uma formatação, tem um jeito de se escrever ele. Se eu peço para você escrever uma história, você sabe que a história ela tem um jeito de escrever ela, né? Com parágrafos e tudo mais. Como é que então esse estatuto? Como é que ele é escrito? Primeira coisa, olha só, ele é um texto. Então, vai ser um texto grandão, né? Porque são muitas e muitas regras, muitas e muitas normatizações que precisam ser inseridas em um estatuto, né? Para que haja funcionamento social.
Então, olha só, ele é um texto normativo que estabelece regras a serem obedecidas e respeitadas, né? Ele institui direitos e deveres, bem como a aferição da responsabilidade do cumprimento das mesmas. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser um texto escrito, mais à frente eu vou mostrar para vocês, tá? Um texto que, olha só, note aqui, ó, utiliza linguagem objetiva, né, porém restrita, de difícil compreensão para a maioria dos leitores. Então, ele vai ser um texto, quando eu mostrar para vocês, vocês vão perceber que ele é dividido em parágrafos, em incisos, né, as leis são definidinhas, é um texto muito grande, né, que usa o que? Linguagem objetiva, é uma linguagem que vai, por exemplo, vai usar verbos de imposição, né? Ele vai usar verbos no modo indicativo, no modo imperativo, né? Por quê? Porque a linguagem é objetiva. Então, aí já note o porquê que nós estudamos verbo antes, tá? Só que o que acontece? É uma linguagem restrita e de difícil compreensão. Não sei se você já viu alguma vez algum político do alto escalão, por exemplo, os ministros da Justiça, enfim, do Supremo Tribunal, falando, eles utilizam uma linguagem de difícil compreensão para nós que não temos o domínio desse tipo de linguagem ainda, que é uma linguagem muito técnica, uma linguagem muito formal. Inclusive, tem uns vídeos muito legais que mostram quando os ministros brigam, que eles sempre usam Vossa Senhoria está errado, Vossa Senhoria está equivocado. Mesmo brigando, eles sempre mantêm a compostura e utilizam esses pronomes de tratamento, Vossa Senhoria, Vossa Excelência e tudo mais. Então, é uma linguagem, o Estatuto, apesar de ele ser um texto normativo, a linguagem dele, lembre, de difícil compreensão, tá? Quando eu for mostrar para vocês, vocês vão ver que é difícil entender, mas não impossível, ainda mais para crianças inteligentes como vocês. Continuando aqui, para que serve esse estatuto então? Como eu falei, tem que ter um porquê. Para que ele serve? Ele serve para quê? Ele é de função social para estabelecer regras, objetivando assegurar direitos e deveres. Então, principalmente aqui, o estatuto, todo estatuto, ele quer assegurar direitos, mas também deveres. Lembre que o estatuto é aplicado à sociedade. Então, todos nós temos direitos? Sim, mas também temos o quê? Deveres. E é isso que o estatuto faz. Ele vai estabelecer direitos e deveres que eu, você, seu pai, sua mãe, todo cidadão tem que cumprir, ok? Como é que é a estrutura? Eu falei para você que ele é um texto muito grande, com palavras, aí complicadinhas, não são palavras muito simples. Mas olha só, eu tenho alguns pontos aqui a destacar. Olha só, como é que é a estrutura desse texto, tá? Desse estatuto. Primeiro ponto aqui, ele vai ter o quê? Uma lei que deu origem a esse estatuto. Por exemplo, o estatuto que vocês devem conhecer e devem ler é o estatuto de vocês, o ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, eu vou mostrar ele para vocês agorinha, tá? Então, primeira coisa, tem que ter a lei que deu origem ao estatuto. Segundo, os responsáveis pela criação daquela lei. Quem foi o responsável? O ministro, o deputado, enfim, né? Terceiro item aqui, títulos, né? Tem que ter um título. Por exemplo, ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois, esse estatuto, esse texto, ele vai ter capítulos, né? Então, note, é quase que um livro, porque possui capítulos, possui também seções e possui artigos. E aí os artigos, pessoal, são muitos. Aí tem artigo 1, 2, 3, enfim, né? Uma infinidade de artigos. Então, essa é a estrutura do texto, tá? Todo estatuto tem que ter isso aqui que eu acabei de te mostrar, A lei, o responsável, título, capítulo, seção e artigo. Tem que ter isso aqui, tá? Como eu falei para você, o Brasil ele tem muitos estatutos, e eu só trouxe aqui rapidinho para citar para vocês verem quantos estatutos nós temos. Nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é um estatuto, então tem as leis e os deveres dos condutores de veículos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que eu vou mostrar para vocês. Temos o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Desarmamento, enfim, da defesa do torcedor, de igualdade racial, da juventude, por aí vai. Aqui são só uns exemplos
todos esses estatutos, se você tiver curiosidade, basta pegar o nome dele, colocar no Google, que ele é domínio público, você tem acesso a ele, tá? Como eu disse para você, agora eu vou mostrar o Estatuto da Criança e do Adolescente, lembrando que estatuto dita regras a serem cumpridas, direitos e deveres. Então, olha só o seu estatuto, tá? Isso aqui você tinha que ler e saber. O que ele faz? Tem disposições gerais, né? Como eu falei para você, né? Tem tudo aquilo que você precisa saber sobre os seus direitos e deveres de criança e de adolescente. Primeira coisa que eu acho muito interessante destacar aqui, pessoal, é qual é a idade para se ser criança. Crianças são as pessoas até 12 anos de idade incompletos, tá? Ou seja, até os 11 anos de idade, o indivíduo é criança. A partir dos 12, dos 12 aos 18 anos, é adolescente, tá? Então, até 18 anos, o indivíduo é adolescente. Aqui não está, mas dos 19 aos 21, a pessoa não é adulta. Ela é considerada, tá na lei, tá? Isso aqui é lei, a sua lei. Dos 19 aos 21, ela é jovem. E a partir dos 21, aí sim, ela é adulto, tá bom? Então, vou só mostrar para vocês alguns itens, porque o vídeo já está enorme, me perdoem, de algumas coisas, né, que são bastante interessantes. Por exemplo, aqui, o artigo 4 do seu estatuto, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Então, é dever, a família, a comunidade, a sociedade, o poder público tem um dever para com vocês, é obrigação deles. Fazer o quê? Assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos. Você tem direito à vida, você tem direito à saúde, você tem direito à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, pessoal, olha que eu acho até assim um pouco louco pensar sobre isso, porque tudo isso aqui, que eu vou circular para você, vou circular aqui para ficar mais claro. Tudo isso aqui é direito seu. Se é direito, você tem que ter isso aqui. Nenhuma criança deveria passar fome, não ter saúde, como a gente sabe que é difícil a saúde pública no Brasil. Toda criança, né, você sabe que existe analfabetismo, você sabe que existe criança que não é profissionalizada, adolescente, que não tem lazer, que tem que trabalhar, que não tem liberdade, que não tem cultura. Mas isso é um direito. E se isso não está sendo cumprido, o que acontece? É uma infração. E infração deve ser o quê? Punida. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? Eu só quero que você veja o quão sério é esse gênero estatuto e o quanto ele tem aplicabilidade na sua vida. Eu gostaria muito que você pegasse o estatuto e pelo menos lesse as partes importantes, porque ele compete a você, tá? De suma importância. Como eu lhes disse, eu vou mandar o estatuto aqui no grupo, tá? Caso alguém queira, se interesse, depois dá uma lidinha nele, porque é muito interessante, ok? Mais uma vez, me perdoe pelo vídeo grande, mas o tema era muito delicado e eu precisava falar. Quaisquer dúvidas eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima.